Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Dr. Pedro Marques, tenho que lhe dizer com muita franqueza que estou fortemente convicto que está a faltar à verdade na Comissão Parlamentar de Inquérito. De três maneiras: algo que não é verdade, algo que não é bem assim e algo que fica só meio dito. Mas vamos tentar repor aqui alguns esclarecimentos. O Sr. Doutor vai reconhecer, porque depois o relatório pode ficar com essa mentira, vai reconhecer que o processo de privatização da TAP de 2015 começou em 2014, em 12 de junho anunciou o vencedor, 24 de junho celebrou o acordo de venda e em 12 de novembro fechou os documentos todos. Sr. Doutor, foi assim ou não foi assim? Sr. Deputado, acusou-me de faltar à verdade. Tenho que dizer de forma clara, não faltei à verdade em consciência a esta Comissão de Inquérito até agora de todo. Os elementos que acabou de aduzir, julgo que são os elementos legais do início e de conclusão do processo de privatização. Compromete-se a nunca mais dizer que foi feito em 2 dias a privatização, para não acusarem mentiroso. Sr. Deputado, acho que disse isso já mais do que uma vez. O que disse foi que naqueles 2 dias, em particular no dia 12 de novembro de 2015, alteraram significativamente os termos do processo de privatização, nomeadamente com a emissão das cartas conforto aos bancos e todos os elementos de legalização que ocorreram em particular no dia 12 de novembro de 2015. O Sr. Doutor disse ontem que esta carta de conforto desequilibrava fortemente o contrato e era o grande problema. O Partido Socialista ia reverter esta privatização, acontecesse o que acontecesse, encontrasse o que encontrasse, não é verdade? O Partido Socialista já tinha dito claramente no seu programa eleitoral que entendia que devíamos recuperar o controle estratégico da TAP, coisa que não víamos assegurada no processo de privatização, no que conhecíamos até então, nomeadamente porque tinha a tal opção de, ao fim de 2 anos, o Estado vender o resto os privados comprarem o resto do capital ao Estado. O resto dos elementos relativos à privatização não lhe ofereciam reparo. Os elementos que conhecíamos da privatização, aquele que nos oferecia mais preocupação, era, de facto, a perda de controle estratégico sobre a TAP e a saída completa do capital da TAP por parte do Estado, ao fim de 2 anos. Considerávamos que o Estado devia permanecer com uma posição de controle estratégico numa empresa que era um ativo estratégico da economia do país. À data da privatização, a TAP era garantida, relativamente à sua dívida pelo Estado, em cerca de 600 milhões de euros, é correto? Sr. Deputado, a TAP tinha feito financiamentos em mercado ao longo dos anos. O Sr. Deputado terá informação de quanto dessa dívida é que estava garantida. Eu imagino que se essa dívida estivesse formalmente garantida pelo Estado, assim nos termos que está a colocar, isso também teria sido considerado como auxílio do Estado. Portanto, não estou seguro que possa usar esse tipo de terminologia que aí referiu, Sr. Deputado. Mas seriam sempre responsabilidades do Estado neste valor, ou aproximado deste? O Estado era o acionista da TAP e, portanto, nesse contexto, tinha a responsabilidade pelas empresas das quais era acionista. O Sr. Deputado, parece-me que na pergunta anterior, se eu percebi bem, falou de garantia da dívida. E foi isso que eu lhe disse. Se fosse garantia da dívida, penso que aí configuraria auxílio do Estado. Confirma que, nos termos do plano estratégico, a capitalização da TAP pelos privados teria que se manter na TAP durante 30 anos. Portanto, as prestações acessórias tinham que se manter na TAP durante 30 anos, de acordo com o processo de privatização. Tinha também que se manter o hub em Lisboa durante 30 anos. Confirmo. Então, assim sendo, se a TAP é vendida e o Estado garantiu, se necessária, recompra por esses 600 milhões, não aumentou o seu risco. Paramos o tempo. Sr. Doutor já repetiu, no seu caso, é repetido desde ontem, que, face àquilo que estava em cima da mesa, o Estado estava completamente exposto.
usou palavras extraordinárias, podiam ser 3 mil, 4 mil, 5 mil milhões, o que fizessem e o que decidissem, o Estado tinha que assumir se houvesse um incumprimento. E, portanto, isto era uma total irresponsabilidade, a palavra é minha, e eu pergunto é se está mesmo certo, já pedi isso para aí 10 vezes, está mesmo certo do que está a afirmar? Estou certo do que estou a afirmar, Sr. Deputado. O Sr. Doutor leu o despacho da par pública, que está assinado pelos dois Secretários de Estado do 11 de novembro, onde é feita referência expressa a essas responsabilidades. O despacho que eu conheço é dos Secretários de Estado, é sobre um documento enviado pela par pública, os despachos são de 2 membros do Governo e claro que li esse documento. Onde é que nesse documento diz isso que nos referiu? Deputado, vou tentar explicar, ontem tentei e volto a explicar como é que eu entendo que essa responsabilidade legal era ilimitada. E parece-me que não será difícil de lá chegar pela leitura dessa passagem. A passagem o que diz é: tendo em vista o referido interesse público, a par pública pela presente confirma que efetuará, mediante o exercício do direito potestativo previsto no acordo e dos demais direitos que lhe assestam, a compra da totalidade das ações da TAP. E depois continua. Sr. Deputado, o que é que isto quer? E isto é dito, não sei se quer que ele continue a ler, mas é quando há o tal incumprimento de um pagamento. Acho que aí não temos nenhuma dúvida quanto ao que lá está escrito. Portanto, o que é que está aqui dito? Está dito que a TAP tinha um determinado endividamento a estas entidades financeiras, que aqui estão referidas, na Carta da Par Pública. O Estado assume que caso a entidade privada, portanto, que estiver a gerir a empresa, isto, repare, estou num raciocínio, estou num quadro mental que é a saída do Estado ao fim de 2 anos. Também valia na situação anterior, mas é claro que o nível de informação financeira e de informação da situação da empresa diminuía substancialmente, parece-me que aí não teremos nenhuma dúvida entre nós, ao fim de 2 anos com a possibilidade de saída que os privados exercessem. Nessa circunstância, e a partir daí, os privados estavam a gerir a empresa, se não pagassem uma prestação de empréstimos aos bancos, dentro destes contratos, o Estado não era obrigado apenas a pôr o dinheiro correspondente a esses pagamentos dessas prestações, era a comprar as ações todas. Comprar as ações todas quer dizer que volta à situação em que é 100% responsável pela empresa. Ainda agora referiu, se é 100% responsável pela empresa, acho que a expressão foi sua, tem que garantir a dívida toda, lembra-se? Eu até disse isso, não é bem assim, mas eu disse garantir a dívida toda se é 100% dono da empresa. Isto é exatamente o que está aqui, ou seja, comprar a empresa toda significa garantir, a partir daí, toda a dívida da empresa, todo o património da empresa como ele estiver. Ó, Sr. Deputado, não é só garantir que paga as prestações aos bancos que estavam naqueles contratos, é compra as ações todas, fica com a empresa como ela estiver. Se tiver havido novos contratos de financiamento, quem é que passa a ser responsável? O acionista a 100% comprou as ações todas. Se tiver havido venda de património, quem é que passa a ser responsável pela empresa a partir desse momento? O acionista que fica com 100% das ações. A expressão foi sua. Garantia total da dívida se é 100% acionista. O que é que está aqui escrito? Compra de todas as ações. Então, usando a sua expressão de há pouco, que depois de alguma maneira corrigiu, garantia da dívida toda no momento em que comprássemos todas as ações. Garantia destes contratos, de outros que fossem celebrados, da situação patrimonial que existisse na empresa. Se a empresa estivesse em situação de falência técnica nesse momento, quem é que tinha que assumi-la toda? O Estado passava a ter 100% das ações. Não consigo explicar isto de outra maneira, é ler o que aqui está e é a sua expressão de há bocado da garantia de Estado quando é 100% acionista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a sua licença, eu vou ler. A presente confirmação do exercício do direito potestativo, bem como os demais compromissos aqui previstos, são válidos, eficazes e vinculativos para a par pública e, na sua convicção, não viola qualquer lei, regulamento, instrução ou qualquer disposição aplicável à par pública e subsistirão enquanto perdurarem as obrigações e responsabilidades da TAP, ao abrigo dos contratos financeiros celebrados com o banco, não afetam nem põem em causa os direitos legais e contratuais designadamente em face da par pública que aos bancos assistem nesta data relativamente aos contratos financeiros e não serão afetados por qualquer ato ou facto jurídico que ocorra nas relações jurídicas entre a par pública e a TAP SGPS.
Dita em português, e não é preciso jurista, a garantia que é dada é para os compromissos financeiros nesta data. Cai pela base a fantasia da loucura da despesa. E acrescento, doutor, estava prevista ou não, já agora, a existência de uma comissão de acompanhamento que produziria um relatório mensal que evitaria essas loucuras todas de desvario de alguém que mete mais de 200 milhões numa empresa e que afinal depois a descapitalizava e fugia com o dinheiro? Explique-me isso, por favor. Sr. Deputado, nada do que leu desta Carta Conforto invalida nada da outra parte da Carta Conforto. O senhor disse que em relação aos contratos que estavam em vigor de financiamento da empresa... Vamos manter o silêncio, por favor, para podermos ouvir a resposta. Enquanto perdurarem estes contratos de financiamento, se houver um incumprimento relativo a algum destes contratos de financiamento, a outra parte que o senhor agora não leu, que foi aquele de há bocado, determinava que a par pública confirma que exercerá o direito potestativo de comprar todas as ações da TAP. Portanto, fica responsável, a partir do momento em que compra as ações todas, por toda a dívida desses contratos, da dívida que se tenha constituído, entretanto, pela situação patrimonial da empresa. O Sr. Deputado é que disse há bocado, e bem, 100% de capital, garantia da dívida ao Sr. Deputado. Então, enquanto estes contratos existissem, a par pública declarou que comprava, exerceria o direito potestativo de comprar todas as ações da TAP e assumir responsabilidade por toda a situação financeira da empresa que existisse e toda a situação patrimonial, Sr. Deputado. Então como é que... Quer dizer, desculpe, mas não sei o exercício que tentou fazer. Não sei, não me conseguiu infirmar nada do que eu disse. Pedro Marques. A consequência dessa parte que leu... Dr. Pedro Marques, há muito barulho na sala. Por isso é que eu também subi a voz para tentar fazer-me ouvir. E sem algum silêncio, de facto, não conseguimos prosseguir trabalhos. Vamos dar-lhe a oportunidade para responder se quer complementar a sua resposta ou eventualmente alterar alguma coisa ou manter a mesma resposta. Damos-lhe essa oportunidade para depois ouvirmos nova pergunta e começarmos a contagem de tempo. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado. A comissão de acompanhamento que o Sr. Deputado referiu era de acompanhamento dos compromissos estratégicos. Se for lá ver o que lá estava escrito, era isso. Já ontem expliquei na Comissão de Economia que muito melhor do que ter uma comissão de acompanhamento de compromissos estratégicos é ter um administrador do Estado a presidir ao grupo de execução dos compromissos estratégicos. Foi exatamente o que aconteceu. E, Sr. Deputado, agora que há mais silêncio na sala, o senhor leu uma parte da carta que diz que em relação aos contratos, aqueles contratos, com certeza os bancos não podiam obrigar naquele momento, em novembro de 2005, de contratos que ainda não existissem, mas toda a compra das ações, no momento em que a compra de ações acontecesse, obviamente o acionista passa a assumir, nas suas palavras de há pouco, a responsabilidade por todo o financiamento e situação patrimonial da empresa no momento em que comprasse as ações. Essa compra das ações podia ser em qualquer momento, em 2017, 18, 19, por aí fora, enquanto algum destes contratos ainda estivesse em vigor, a falha do pagamento de uma prestação determinava a compra das ações todas e a assunção da responsabilidade pela situação patrimonial e financeira toda da empresa, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. Pedro Marques. Sr. Deputado, faz favor de continuar a sua audição. Sr. Presidente, após este momento socrático de alguns do Norte, vamos voltar à calma. O que eu digo está aqui e alguém avaliará é só garantem as responsabilidades financeiras até esta data. E garantem perante estes bancos, não são os bancos todos do mundo, perante estes bancos, os contratos de financiamento que existiam eram garantidos. Mas antes da privatização já estavam garantidos, não aumentou a sua exposição. E em relação àquilo que podia acontecer na empresa, era controlado por uma comissão de acompanhamento que, confessadamente, os senhores não criaram. Não criaram. É verdade ou mentira? A comissão de acompanhamento era a discussão dos compromissos estratégicos. Na recomposição de capital que executámos, o acompanhamento dos compromissos estratégicos teve uma subcomissão dentro do Conselho de Administração presidida por um administrador do Estado. Garantiu absoluto controle da execução de compromissos estratégicos. Não tinha nada a ver com esta questão financeira que o senhor aqui trouxe. Ou seja, não criaram esta comissão, criaram outra. Não, pusemos um membro do Conselho de Administração do Estado, que 2 anos depois, na vossa privatização, não estava lá ninguém do Estado, na nossa versão passou a estar perenemente um administrador do Estado a controlar a execução dos compromissos estratégicos. Também existia, se o Estado fosse obrigado ou optasse por comprar todas as participações, também existia uma obrigação de ficar na TAP todo o valor que tinha servido para a capitalizar. É verdade, não é? Senhor Deputado,
Permito-me recuperar uma expressão que acabou de utilizar. Se o Estado fosse obrigado, é exatamente isso. Isto já vem da nossa Comissão de Economia de ontem. Entre o direito e o dever. Foi exatamente o que disse agora. Se o Estado estivesse obrigado, passou a estar obrigado com esta carta conforto a comprar todas as ações, Sr. Deputado. Foi exatamente o que aconteceu e é o que retenho da expressão que utilizou agora. A pergunta não foi essa. Vamos fazer silêncio, Sr. Deputado. Tenho que fazer a pergunta então que eu não a compreendi. Dr. Pedro Marques, vamos fazer silêncio. Muito bem, então vamos repetir a pergunta, vamos parar tempo. Sr. Doutor, a minha pergunta foi, caso o Estado retomasse a totalidade das participações da TAP, toda a capitalização feita por privados, que estava na empresa retida por 30 anos, ficaria a favor do Estado, fora a indemnização por todas as perdas e danos. Era isso que estava no contrato? A capitalização que estava na empresa até ao empréstimo obrigacionista, que depois também co-subscrevemos, a capitalização que estava na empresa, de acordo com a informação que entretanto veio a ser obtida e consolidada, tinha sido feita com o pagamento da Airbus ao Sr. Nilman. Portanto, a perda do Sr. Nilman nesse contexto de saída era bastante limitada, se percebe. Tudo isto, afinal, não eram 3 mil, nem 4 mil, nem 5 mil milhões. O que garantiu foi a manutenção da responsabilidade sobre a dívida que já tinha, se fosse a TAP pública, e já agora existia uma comissão que não criaram e uma capitalização que ficava dentro da empresa e passaria a pertencer ao Estado. Isto parece-nos importante. Relativamente ainda ao processo de privatização, já nos falou que o hub ficaria em Lisboa. A VEM é a empresa de manutenção no Brasil, é comprada em 2007, numa altura em que estava no governo, recorda-se? Eu, como já ontem disse na Comissão de Economia, era um jovem secretário de Estado da Segurança Social que acompanhava assuntos de segurança social, portanto não tenho nenhum comentário para fazer sobre a aquisição da VEM. Mas tinha um menos jovem primeiro-ministro chamado José Sócrates, que de certeza saberia, o senhor tanto aprecia. Sr. Doutor, a VEM acumulou prejuízo em toda a sua existência e custou aos portugueses, na venda ou na liquidação, 1.000 milhões de euros, foi isso? Sr. Deputado, são contas que os senhores poderão fazer, eu não tenho acesso a essa informação. A informação que tenho do tempo em que estive no Governo é que a TAP era o operador com mais slots no Brasil, a partir da Europa, tinha a posição estratégica que tinha no Brasil. Outras pessoas que não eu podem informá-lo melhor sobre a ligação entre esse negócio Varig-VEM e a posição da TAP no Brasil. Eu não consigo ajudar sobre essa matéria. O ministro que tinha a pasta durante 4 anos não consegue dizer uma coisa destas. Continuando, Sr. Doutor, quanto é que valia as avaliações da TAP em 2015? Quanto é que valia a TAP em 2015? Tem ideia? Tenho indicação, se não me falha a memória, que os valores da avaliação da TAP à altura da privatização eram valores negativos. Não intervim sobre essas avaliações, isso é do período em que o Governo era PSD-CDS, mas tenho ideia que essas avaliações eram todas negativas nessa fase, mas se não for, o Sr. Deputado de certeza que me vai corrigir. Como ao costume. Sr. Doutor, as avaliações de facto oscilam entre menos 120 milhões e menos 550 milhões. Estamos a falar da TAP que valia menos, no mínimo, 120 milhões ou até 550 milhões. Esta era a TAP que estamos a falar. A TAP que estamos a falar estava na sua situação financeira que eu posso qualificar de desesperada? A TAP estava numa situação financeira, não vou adjetivar, muito difícil, é onde quero chegar sobre essa matéria, porque desde logo a sua situação de tesouraria era muito complexa, a informação que era prestada, quando chegámos ao Governo, pelo engenheiro Fernando Pinto, era de muitas dificuldades de acesso a financiamento com capitais alheios e, portanto, volto a dizer, já aqui disse, não tenho nenhum problema, a nossa opção para a TAP era de facto uma posição maioritária do Estado e de controle estratégico, com a existência de um parceiro privado de capital que permitisse, por um lado, o tal acesso a conhecimentos técnicos aos mercados de aviação, etc., de uma forma acrescida, com um novo parceiro, e também para ter o tal comprador de mercado nas possibilidades de acesso a financiamento para a empresa, fosse ele financiamento externo, fosse ele através de capitalização pelos acionistas. Um exemplo de financiamento externo que veio a ser dado por adequado pelas autoridades europeias, precisamente pela existência do comprador de mercado, foi o financiamento do empréstimo obrigacionista. O facto da parte pública ter
portanto, subscrito apenas uma percentagem do empréstimo, mas em condições idênticas à de um agente privado, foi considerada adequada pelas autoridades europeias. Portanto, a existência de um acionista privado naquele momento era um elemento importante para desbloquear o financiamento da empresa, nomeadamente pelos seus acionistas, porque o acionista-Estado, de facto, durante muitos anos não tinha podido capitalizar a empresa. Sr. Doutor, tem conhecimento que, quando se fala da pressa em fechar o processo, tem conhecimento de um ofício mandado no dia 5 de novembro à par pública pelo Dr. Fernando Pinto, a dizer que dentro de 10 dias entramos em ruptura de tesouraria. Ruptura de tesouraria, é assim que ele qualifica. Tem conhecimento deste Não conheço esse documento fisicamente, ou seja, não o li, mas dou por boa essa informação pela informação que vim depois a obter do engenheiro Fernando Pinto na fase, digamos, em que o nosso governo entrou em funções. Acabei de responder antes de me ler esse documento que a situação de tesouraria da TAP eu a reputava como muito difícil naquele momento. Sr. Doutor, estamos a evoluir bem. O processo de privatização não durou 2 dias, durou quase 1 ano. Estamos a evoluir bem. A TAP está numa situação muito difícil, é verdade, estamos a evoluir bem. Eu digo que o documento diz nesta data, o Sr. Doutor interpreta à sua maneira, alguém interpretará melhor que nós, se calhar os portugueses, estamos a evoluir bem. O hub também era em Lisboa, é verdade, estamos a evoluir bem. A capitalização ficava lá, se tivessem que ficar novamente com a TAP, estamos a evoluir bem. Vamos continuar a evoluir bem. David Neeleman, era ou não era um experiente empresário desta área aeronáutica? Considero que sim. Era ou não era uma excelente escolha de parceria estratégica para este efeito? Sr. Deputado, não sei se a informação que me pediu na primeira pergunta tem uma resposta clara da minha parte. A segunda pergunta tem uma resposta muito mais matizada da minha parte, sobretudo por ter percebido ao longo dos meus anos de exercício das funções que exerci, que o Sr. Neeleman, para poder ser classificado como um bom parceiro estratégico, tinha que querer ficar na TAP de forma perene. E o Sr. Neeleman, fiquei com a impressão que estaria mais orientado para a tal questão de abertura de capital e venda da sua posição no momento em que a TAP atingisse patamares que lhe permitissem valorizar essa posição de um modo substancial, mas pronto, tenho que perguntar ao Sr. Neeleman se era exatamente assim ou não, mas foi de facto aquilo que nas insistências, no IPO, etc., depois quando o IPO não avançou, o private placement, tudo isso, dá-me a ideia que o Sr. Neeleman não estava para ser parceiro estratégico, estava para fazer uma valorização legítima da sua posição acionista, mas não me parece como uma perspectiva de parceiro estratégico. Acho que posso dizer desta forma, Sr. Deputado. Em relação aos famosos fundos Airbus, concordará que a TAP estava, nesta altura em que isso aconteceu, em incumprimento da compra dos aviões que tinha encomendado a Airbus. Confirma? Deputado, essa era a informação que constava nos pareceres jurídicos que constavam no processo de privatização. Não me foi infirmada pelo engenheiro Fernando Pinto em nenhum momento, mas nos documentos de privatização havia essa indicação, de facto. Então, foi a capacidade negocial de Neeleman, que aliás troca os aviões e compra os 53 aviões para a TAP, foi a capacidade negocial dele junto à Airbus que permitiu este rapel, ou como lhe queira chamar, adiantamento dos 224 milhões que entraram na TAP. Deputado, entraram na TAP entregues por um acionista privado no contexto de um processo de capitalização. A sua pergunta, eu diria, tenho que responder em 2 partes. A primeira parte, estava-me a preparar para concordar consigo, a percepção com que fiquei na altura é que a posição do Sr. Neeleman junto da Airbus determinava essa capacidade de, digamos, de fazer como que de intermediário, se quiser assim, entre uma empresa que estava a manifestar dificuldades no cumprimento de contratos e uma empresa que poderia acreditar, por causa do Sr. Neeleman, nessa possibilidade, digamos, de futuro cumprimento de contratos e até da encomenda de outros aviões. Depois, quando o Sr. Deputado falou aí no meio também do rapel comercial, é que aí já me perdeu, já não posso acompanhá-lo, porque uma coisa é o Sr. Neeleman ter funcionado como um intermediário que convenceu a Airbus da bondade de uma nova encomenda, etc., de que a TAP depois poderia ser solvente nessa encomenda, etc., e, portanto, a Airbus ter aceitado pagar-lhe por esses serviços de intermediário, digamos, resolve uma situação de um contrato insolvente e cria um contrato solvente.
Admito que sim. Por isso é que eu acho que isso tudo tem que ser visto pelo Ministério Público. Outra coisa é quando o senhor depois diz rapel comercial, é quando eu me afasto da sua consideração. Rapel comercial para mim é um desconto comercial. Um desconto comercial, eu não vejo, mas eu não sou jurista, volto a dizer, por isso é que acho que o Ministério Público tem que ver, se há um desconto comercial, ou seja, é sobre o valor a pagar para os aviões. Quem vai pagar os aviões é a TAP. Se o desconto comercial, em vez de ser entregue à TAP através de valores mais baixos do pagamento ou através de um pagamento antecipado à TAP, já entrega a uma terceira entidade, eu aí já tenho muito mais dúvidas do ponto de vista jurídico, está a ver? É nesse ponto que me afasto da forma como juntou as duas questões, mas reconheço que, não sendo jurista e estando a matéria em apuramento do Ministério Público, é aí a sede própria para fazer esse apuramento. Todo o dinheiro da Airbus entrou na TAP por 30 anos. Essa é a indicação que temos, que todo esse dinheiro era isso que fazia parte do processo de privatização, que entraria na TAP por 30 anos. Essa é a indicação que existe, sim. Portanto, seria sempre uma vantagem para a TAP conseguir obter este dinheiro, que a capitalizou vindo, deste caso, David Neeleman, mas de lá não saía mais durante 30 anos. Senhor Deputado, a TAP de ser capitalizada era uma vantagem indubitável. Se ela foi capitalizada de forma legal ou não, isso é que é outra questão que tem que ser avaliada por alguém do ponto de vista jurídico. Eu não lhe posso dizer que a TAP ser capitalizada não era uma vantagem para a TAP, isso não posso. A parceria com o David Neeleman, que há bocado mostrou reticências, em bom rigor, o plano estratégico gizado por ele foi aquele que a TAP seguiu, certo? Confirmo, no essencial, sim, o plano estratégico que ele apresentou para aqueles 3 anos de atividade, considerámo-lo adequado na renegociação, na recomposição de capital, considerámo-lo adequado e a sua execução veio a provar-se vantajosa para a TAP. A TAP, de facto, valorizou-se, conseguiu, digamos, receber os aviões, abrir novas rotas na América do Norte, nomeadamente. Portanto, aquele período de execução do plano estratégico definido, não posso dizer que não foi adequado. E, portanto, entre 2015 e uma TAP valia menos 120 milhões a 550 milhões e 2018, em que a TAP é avaliada em 800 milhões positivos, há aqui um grande salto que foi dado, não foi? Confirmo, em 2015 também, quero recordar-lhe, permita-me, já ontem eu fiz, o Governo era PSD-CDS, em 2018 o Governo era PS, mas isto são factos que toda a gente conhece, a TAP de facto valorizou-se no período em que estivemos a governar, valorizou-se pela execução de um plano estratégico adequado. Isso foi mesmo uma piada, não é? Foi uma piada. Acho bem, temos de trocar também piadas. Sr. Doutor, vamos falar, por falar em piada, uma das piadas disto tudo é uma figura chamada Lacerda Machado. Quem é ele, como é que aparece, bate à porta, entra nas reuniões, toma decisões, delibera. Quem era Lacerda Machado, quais eram as funções, quem é que o chamou, que poderes é que tinha, como é que ele aparece. É que a figura amigo do Primeiro-Ministro não existe na nossa administração pública. Dr. Diogo Lacerda Machado era uma pessoa, já ontem referi isto, mas tenho todo o prazer em repetir, isto não é informação nova, já ontem vos referi. Dr. Diogo Lacerda Machado era uma pessoa uma pessoa profundamente conhecedora do setor da aeronáutica e de direito comercial, direito financeiro, com experiência elevada em sociedades digamos, de capitais privados e com capitalização significativa, um advogado com conhecimento, como digo, de direito de sociedades comerciais muito importante, com uma visão que partilhei com ele desde o primeiro momento que nos conhecemos relativamente à tal posição futura que devíamos ter na TAP, a tal ideia de uma TAP com um controle estratégico público, mas com um acionista privado presente na empresa. Também já disse ontem, foi o Primeiro-Ministro que me sugeriu, numa das primeiras reuniões que tivemos, depois de constituirmos governo, que se quisesse, pudesse falar com o Dr. Diogo Lacerda Machado, digamos, para o ouvir e para eventualmente me apoiar no processo, coisa que fiz. Constatei, de facto, um nível de conhecimento elevado que tinha da TAP, do setor da aeronáutica, da aviação civil. Partilhámos, de facto, pontos de vista no essencial relativamente à situação e pedi-lhe que me apoiasse no processo de reconfiguração, na negociação de reconfiguração junto dos acionistas privados, coisa que fez até ao momento em que depois o integrei nas pessoas que entendi propor para nomear para o Conselho de Administração. Então, durante todo esse período, ele participou ao mais alto nível do Estado, ao nível do Ministério que tem sobre a matéria tutela, ele participou como convidado. Qual era a função dele e a responsabilidade dele? É que nem contrato tinha, eu gostava de perceber isso. O Dr. Diogo Lacerda Machado era meu consultor nesse processo.
Já foi abundantemente discutido noutros momentos essa questão de ele ter ou não ter contrato. O Sr. Primeiro-Ministro em determinado momento entendeu, face até às notícias públicas sobre a matéria, que era preferível formalizar uma relação, digamos, de assessoria ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, coisa que foi feito. Permaneceu como meu consultor nessa negociação. E como digo, penso que essa função de assessoria depois ao gabinete do Primeiro-Ministro terminou também com, digamos, a sua nomeação para o Conselho de Administração da TAP. Doutor, mas em nenhum momento não disse: "Ó Lacerda, fica-te mal a ti e a nós". Em nenhum momento não perceberam que isto não pode ser feito assim, com base, eu falei com ele, achei que tinha umas ideias, vens comigo e depois vê-se mais tarde, se não houver contrato, falamos com o Primeiro-Ministro. Tudo isto é de uma ligeireza e de um amadorismo que é assustador a este nível. Nunca chamou a atenção que há aqui uma pessoa na sala que não tem legitimidade formal para estar. Para vocês é normal. Só quando houve notícias, como referiu. Sr. Deputado, no momento em que foi avaliado como necessário estabelecimento de uma contratação, ela foi feita. O Dr. Diogo Lacerda Machado, em todas as reuniões em que participou como meu consultor, representante nessas reuniões. As reuniões de caráter estratégico em que definimos os grandes termos da recomposição de capital fui eu que as presidi, com o representante também no Ministério das Finanças, com os acionistas privados. O Dr. Diogo Lacerda Machado, para além de participar nessas reuniões comigo, representou depois nas negociações com os escritórios que representavam os acionistas privados. As decisões estratégicas, todas, são da minha responsabilidade e não enjeito nenhuma responsabilidade no processo de recomposição de capital. Sr. Doutor, não lhe parece que estamos a falar de informação, documentos, reuniões altamente confidenciais, para não qualificar mais do que isto, em que tinha acesso um simples cidadão, amigo de um amigo? Acha que aquele tipo de informação, a sensibilidade daquela informação, se não mesmo classificada, era assim de acesso? É que este é um tema que nos tem trazido muito aqui. Há uma ligeireza enorme a tratar documentos e confidencialidade. E ele teve acesso a todos os documentos e a todas as negociações, correto? Não houve ligeireza nenhuma, é a minha avaliação, mas os senhores é que farão aqui, eu não estou aqui para fazer avaliações, não houve ligeireza nenhuma. Quando foi considerado adequado para o Sr. Primeiro-Ministro, devia ser formalizado um contrato relativamente à relação do Sr. Dr. Diogo Lacerda Machado com o seu gabinete, ela foi formalizada. Do meu ponto de vista, não houve nenhum elemento de ilegalidade ou de incorreção no processo de negociação que desenvolvemos e, aparentemente, quando o processo foi depois avaliado pelo Tribunal de Contas, foi também considerado regular, portanto não foi posta em causa nenhuma legalidade do processo de negociação e foi avaliado por uma entidade que é apenas o Tribunal de Contas. Sem comentário político, se estivesse em vigor o plano estratégico de 2015, feito pelo Governo PSD-CDS, relativamente à impossibilidade absoluta de retirar a capitalização na TAP, David Neeleman tinha conseguido sair da TAP com 55 milhões. Como é que isto foi possível? Pergunto-lhe, não quero opiniões. Se fosse o plano 2015 do PSD-CDS, isto tinha sido possível durante 30 anos? Eu acho que está a elaborar num erro. É que se tivesse em vigor a privatização de 2015, em 2020 não havia negociação nenhuma entre o Estado e o David Neeleman, porque o Estado já não estaria na TAP. Portanto, eu nem percebo como é que coloca a questão assim dessa maneira. Em 2017, os privados teriam comprado o resto do capital ao Estado e o Sr. Neeleman, em 2020, ou entregava a empresa ao Estado a dizer: olha, se quiserem fiquem com isto, porque eu não pago aqui uma prestação aos bancos, fiquem lá com isto tudo, a tal questão que lhe falei. É que até 2020 havia de certeza contratos financeiros em vigor. O Estado já não estava lá, o Sr. Neeleman fazia as operações que entendesse nessa fase para aguentar a empresa face à pandemia, e se não corresse bem não pagava uma prestação aos bancos e entregava. Não havia negociação nenhuma, entregava a empresa ao Estado, ponto. Assim, com endividamento, sem património. Portanto, eu não percebo como é que o senhor quer comparar coisas que não fazem sentido. Não havia nada para negociar, a não ser não pagar uma prestação ao banco nessa altura. Está a ver, Sr. Deputado? E depois era dizer: está aí, paguem, assumam. Neeleman gostou muito mais do PS que do PSD. O PSD lhe deu 55 milhões, do PSD não ia levar nada durante muito tempo. Deixa-me, que eu estou a ficar sem tempo, tenho que fazer aqui uma pergunta ainda, que é relativamente a Fernando Pinto. Fernando Pinto, alegadamente há um contrato, há uma consultoria de um valor extraordinário, muito extraordinário, que não tem qualquer tipo de evidência física. Aconteceu, não aconteceu, como é que isto também foi possível?
como é que isto também foi possível e nada disto, aparentemente, tem evidências ou comprovação face àquilo que ouvimos desta Comissão de Inquérito. A tutela política, pelo menos da maneira como eu a exerci, não controlava nem a celebração nem a execução de contratos com consultores, com recursos humanos da empresa. Portanto, se eu tenho que endereçar essas perguntas ao Conselho de Administração... Sr. Deputado, eu tenho ideia que esta Comissão de Inquérito nasceu, pelo menos, não sei se ainda os senhores ainda se lembram disso, sobre uma questão de ingerências e decisões do Governo. Eu, repito aqui, eu não tomei nenhuma decisão sobre contratos do Engenheiro Fernando Pinto, sobre dinheiro a pagar ao Engenheiro Fernando Pinto, quanto é que ele ia receber. Endereço, por favor, essas questões à Comissão Executiva e ao Conselho de Administração. Eu não estive envolvido na celebração do contrato com o Sr. Engenheiro Fernando Pinto. Muito bem. Eu, enquanto tutela política. De quê? De quê? Vamos tentar não cruzar... Engenheiro Fernando Pinto... Diálogo. Doutor Pedro Marques, já ultrapassámos o tempo. Então, Estou a dar alguma tolerância, faça a pergunta para poder haver resposta, se entender que deve dar a resposta, para podermos terminar. Faz favor. Senhor, não tenho nenhuma informação, não encontrará nenhuma evidência, porque não existe, porque eu não conheci, nenhuma informação sobre o contrato do Engenheiro Fernando Pinto realizado, suponho eu, pela Comissão Executiva. Pergunto, por favor, ao Conselho de Administração e à Comissão Executiva, não encontrará nenhuma evidência de conhecimento meu dos termos desse contrato, da realização desse contrato.